Aí, assim, ó, aqui no Brasil, teve algumas idealizadoras, né, da nutrição comportamental. Uma delas foi a Marli Alvarenga. Em 2001, ela fez algumas publicações em livros, em artigos, tentando definir melhor o que é o comportamento alimentar, certo? Ela fez mestrado e doutorado em transtornos alimentares. Então, transtorno alimentar é um gatilho muito bom para a gente refletir sobre isso. É quando, de fato, a nutrição focada apenas em nutrientes não se aplica, gente. Não se aplica de jeito nenhum. Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente está falando de anorexia, de bulimia, de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é mais frequente do que vocês podem imaginar. Né? Muitas vezes a compulsão alimentar é associada àquele perfil de obeso, de sobrepeso. Ou seja, só tem compulsão alimentar quem está acima do peso. Mas não. A compulsão alimentar está... Ela pode estar associada com a bulimia. Não, também, né? entenda. Olha que interessante aí. Ó. Aí agora também aqui uma contribuição médica. Eu não sei quem fala mais, Carol. Você viu? Não, é porque... Aqui a gente é assim. É muito interessante. Não aguenta. Eu vou dizer o seguinte, ó. Pouquíssimos diagnósticos na medicina, eles são sim ou não. Talvez um dos poucos seja a gravidez. Assim, a pessoa está ou não está. Mas eu vou dar aqui um exemplo de uma doença orgânica muito famosa, por exemplo, apendicite. Fulano teve um apendicite. Se você me falar isso, eu não sei se foi uma dorzinha na barriga com uma febrezinha, que foi no médico, fez ultrassom, viu o apêndice inflamado, operou, em 12 horas, fez laparoscopia, em 12 horas já está se alimentando, no dia seguinte está em casa, nem parece que teve nada. E outros quadros de apendicite podem ser quadros gravíssimos, tem que fazer grandes cirurgias, ir para UTI. Então, a maior parte dos diagnósticos médicos, eles funcionam no espectro. Tem desde o polo mais grave até o polo mais leve. Então, pegue o exemplo de compulsão. Muita gente que tem compulsão, mas conhece alguém que tem uma maior, fala assim, não, eu tô tranquilo, agora fulano é que tem. Exatamente. Nem reconhece, A pessoa... nem assume que tem isso. Né? Isso, deixa eu lhe falar. Eu tenho um exemplo na família de uma pessoa esguio, e que ao observar o comportamento alimentar dela, diante de grandes banquetes, de muitas opções, eu identifiquei que ela era uma pessoa com compulsão alimentar. A primeira vez que eu falei isso com ela, ela tomou um susto. Nossa, eu, né, compulsão alimentar, eu praticante de atividade física, corpo esguio e tal. A mãe ficou assustada, né? Mas... Como que você percebeu? Qual foi o sinal? O sinal, em um banquete, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela fica descontrolada. Ela não sabe por onde começar. Mas ela sabe que ela não vai acabar enquanto ela não degustar de tudo que tiver na mesa. Ela não consegue escolher. Ela precisa experimentar de tudo. Mas às vezes experimentar, aí se ela gostou, aquele gostar vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E aí, vamos dizer assim, o insight, o momento da saciedade já deixa de ser percebido. Aí a gente consegue ver que logo depois daquele banquete, vem a sensação de mal-estar. Ai, nossa, como eu tô empachado. Aí vai em busca de recursos medicamentosos, né, digestivos, antiácidos. Né? Isso aí é um perfil muito comum de quem tem compulsão alimentar. Né? Então, assim, as pessoas que têm a compulsão, ela não consegue perceber. Só que a gente tem que ter toda uma forma de apresentar esse diagnóstico para ela. Né? Para ela conseguir perceber nos comportamentos diários. Entendeu? Mas foi através de uma observação que se repetiu sempre que tinha banquete, sempre que tinha muita fartura, sempre que tinha muitas opções. Né? Então, diante de muitas opções, uma pessoa com compulsão alimentar, ela não consegue se controlar, ela não consegue escolher, não, hoje eu vou escolher tais e tais que são os que eu mais gosto. Né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Mas deu para entender, né, esse contexto de compulsão alimentar. Então, assim, a nutrição comportamental teve como esse
os transtornos alimentares como gatilho para intensificar mais o conhecimento sobre as crenças, os sentimentos, os pensamentos que as pessoas que estão em tratamento, né, são motivadas, o que acontece com elas, o que elas pensam. Né? Eu tive a oportunidade, ainda na faculdade, de atender uma paciente com anorexia, e para mim foi algo muito chocante, porque era jovem, uma paciente muito jovem, 17 anos. Ela tinha uma imagem de uma modelo, que era a inspiração dela, uma modelo muito magra. Né? Ela tinha post dessa modelo no quarto dela, ela tinha post no celular. Então, a primeira vez que eu atendi ela falou que ela queria ser aquela pessoa ali. Ela com cabelos de loiro para parecer aquela modelo. Entendeu? Então, assim, ela fazia atividade física no horário de meio-dia, no sol. Né? Ela achava que esse horário seria um horário que faria ela perder mais peso. E ela já era muito magra, mas ela não se percebia magra. Ela era um típico caso de anorexia. Para você ter ideia, o recordatório alimentar dela, de 24 horas, era água e 1/4 de uma maçã. Para ela chegar nessa meta que ela achava que se adequava a ela. Então, ela referiu que, dentre essas atividades que ela fazia, de caminhada, era uma paciente lá de Vitória da Conquista, quem conhece a Olivia Flores sabe que é uma avenida enorme, ela fazia essas caminhadas ao meio-dia, né, no sol, e ela desmaiou por diversas vezes nesse percurso. Então, imagine o quanto, e ela era bem magra, gente, bem magra mesmo, ela não se percebia. Então, imagine o quanto, né, é delicado a gente receber uma paciente dessa e estar se preocupando com a proteína e o carboidrato que ela está comendo. Não, a gente precisa entender qual é a crença, qual foi o motivador que levou ela a chegar nessa condição, qual é a imagem corporal que ela está tendo, como é que ela está se enxergando, como é que ela está se percebendo, entendeu? Quando ela se alimenta, o que é que ela sente, né? Então, assim, a nutrição comportamental, eu acho que ela veio para somar a essa nutrição clássica, a essa nutrição especializada, que hoje a gente tem várias especialidades da nutrição. Eu acho que todas elas deveriam usar a nutrição comportamental como agregadora mesmo de prescrição.